Boa noite a todas, todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações, nos fortalecendo, nos amparando, nos guiando nessa jornada tão bonita que é mais uma reencarnação, mais uma oportunidade de seguirmos em nossa jornada evolutiva rumo ao Cristo, em direção a Deus. O tema é bastante oportuno, noções espíritas sobre o céu e o inferno. Então, é um tema tão interessante que a espiritualidade, através de Kardec, direciona um livro especificamente para esse tema, que é o livro chamado Céu e Inferno, de 1865. Ele vem logo depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos fazer uma conversa sobre esse tema. No início do cristianismo, houve uma grande dispersão de compreensões a respeito das questões que Jesus deixou. Muitas igrejas com percepções próprias, Naturalmente, uma igreja, por exemplo, que estava na Grécia, teria uma influência muito maior de um pensamento grego, de um pensamento mais elaborado do que uma igreja que estava numa região mais distante do Egito, em Alexandria, por exemplo. Então, são muitas ideias a respeito disso, e esse pensamento vai se mesclando naturalmente com o pensamento judaico. O cristianismo ele nasce de dentro do judaísmo, e o judaísmo traz essa ideia de céu e inferno que se faz entre eles desde muito tempo atrás, quando da permanência na Babilônia, quer dizer, antes do período de escravidão no Egito, os hebreus eles têm contato com religiões que têm essa lógica dualista, essa lógica bem e mal, essa lógica céu e inferno, e isso fica entranhado na cultura judaica, essa lógica de um bem e um mal, que vem também de uma observação da natureza, do céu, do dia e da noite, enfim, a dualidade está presente no pensamento religioso desde o começo. E isso chega naturalmente ao cristianismo pela via natural do pensamento judaico, que, como eu disse, vai compor o pensamento cristão. Então a doutrina das penas eternas, ela vai estar em maior ou menor evidência conforme a natureza daquela cultura, daquela igreja, das igrejas que estavam espalhadas, E a partir do Concílio de Nicéia, a partir de 335, quando você já tem um imperador que é cristão, Constantino, e ele chama um concílio e pactua tudo isso. Então você tinha pensamentos cristãos muito diferentes, que combatiam entre si. Os evangelhos eles estão colocados entre o ano de 65 e 90. Os primeiros 3 antes de 70 e o Evangelho de João, que é o último, por volta do ano de 80, que vai se consolidando como tendências de pensamento. Então, percebam que tem uma mescla muito grande, e esse concílio de Nicéia foi o que deu os fundamentos da igreja católica, que vai logo depois se transformar numa igreja oficial do Estado, o Estado romano. Ela faz uma escolha, ela escolhe livros
para compor o Novo Testamento. Então está lá, né, Mateus, Marcos, todos os evangelhos e Atos, enfim, tudo aquilo que vai compor o Novo Testamento é definido ali e essa tradição segue, né? Essa tradição segue. Então, a ideia de penas eternas, ela está ali. Ela está ali em algumas passagens do Evangelho, em algumas falas de Jesus, né, que dá a entender de uma permanência em locais difíceis. Enfim, mas nos apresenta, então, uma doutrina onde, basicamente, desconsiderando naturalmente a reencarnação, naturalmente após uma existência, conforme a conduta e a vida que a pessoa tenha, ela tem basicamente duas opções. Ela vai eternamente para o céu ou eternamente para o inferno. Basicamente é isso, né? É um pensamento muito simplista, né? Então, ao inferno você tem vinculado demônios e ao céu você tem vinculado anjos, né? E ali você tem as pessoas no meio com a sua conduta fazendo essa escolha. Percebam que é um pensamento infantil no sentido da humanidade, né? É um pensamento muito simplista. Se você se portar mal, você vai para o inferno. Se você se portar bem, você vai para o céu. Sabe, é uma coisa muito adequada à infância da humanidade, que não tinha capacidade de elaborar pensamentos mais complexos. A própria ideia de demônio, né, que aparece nas escrituras como daimons, os daimons eram espíritos neutros, não tinha uma conotação má, que vai ser dada depois, né, que se começa a trabalhar mais intensamente essa ideia de demônio. Então eles vão buscar no pensamento grego, na cultura grega, muito presente no pensamento romano, a ideia de inferno como sendo Hades, e a ideia de demônio, é interessante que eles vão pegar a figura de Baco, e não de Hades, que é o que seria lá, a pessoa que está lá no fundo, né, que lida com fogo. Não, a igreja vai pegar a ideia, né, de Baco, que é para formar um estereótipo do demônio, que não vamos nos ater a isso. Então é uma concepção mais simples, coitado do menino, eu ando para lá e tenho que virar, eu ando para cá. É uma concepção muito simplista, e que naturalmente tem uma razão de ser, né? A ideia de penas eternas, céu e inferno, ela funciona como um freio social. Ela funcionou como um freio social durante séculos e até hoje funciona. A figura do demônio, ele funciona como um freio social, um freio pessoal às vezes, né? Então eu deixo de fazer alguma coisa com medo de ir para o inferno, né? Tem sua razão. Nós não acreditamos nisso. Eu vou chegar lá. A própria ideia da existência de um demônio, ela contrasta com a existência de Deus, né? Porque se Deus criou tudo o que existe, e existe um demônio, quem criou o demônio? Deus. Como que a gente pode conceber Deus criando um demônio? Ah, um anjo que não sei o quê, que quebrou a asa, que caiu. Uma história, né? A história meio atravessada assim do Lúcifer, que só é legal na Netflix. O resto fica meio difícil da gente aceitar. Mas enfim, então essa doutrina das penas eternas, ela tem contradições internas muito fortes. Por exemplo, imagine uma família boníssima, honesta, trabalhadora, que cumpre com suas obrigações, caridosa, né? E dessa família, um único filho se perde nas tentações do mundo
se extravia e no final das contas ele vai para o inferno, eternamente para o inferno. Essa mãe, esse pai, que foram trabalhadores, honestos, amorosos, eles vão ser felizes? Sabendo que o filho está eternamente no inferno? Com todo aquele... né? Então, ela traz uma contradição. Aí as crianças que não tiveram tempo de fazer o mal nem o bem, aí fica no limbo, aí começa um arremedo, que isso também não está no Evangelho. Começam construções meio capengas para justificar isso, né? E acontece que naturalmente a sociedade vai evoluindo. Chega um momento em que essas e outras questões desse cristianismo mais clássico, vamos dizer assim, mais ortodoxo, ele já não atende aos critérios da razão das pessoas, né? Então é necessário que haja um aprofundamento. Jesus diz isso, né? Em João, no Evangelho de João, quando ele anuncia o Consolador, né? Ele fala dessa evolução que vai acontecer e da vinda do Consolador, que nós acreditamos que seja o próprio Espiritismo. Sabe? O Consolador é esse movimento da doutrina espírita que traz o consolo pela compreensão, que traz o consolo não por promessas vazias, não por promessas de milagres a troco de sacrifícios, de promessas, não. Ele te traz uma explicação coerente, te traz uma explicação sensata, né? Para tudo o que há, em que eu consigo entender a existência de Deus nesse mundo caótico, maluco que a gente vive. Então Kardec coloca na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo um texto que diz assim: a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a fé inabalável, ela é uma fé raciocinada. Ela precisa ser uma fé raciocinada. E é interessante uma construção filosófica a respeito disso, que nos permite essa fé raciocinada. Nós partimos de um axioma, nós partimos de um princípio que não tem muito como discutir, que é a existência de Deus. Ou você acredita ou você não acredita. Né? Se diz que Deus é improvável, porque um não consegue provar que ele existe e o outro também não consegue provar que ele não existe, né? Então é um nível de compreensão que nós não alcançamos, né? Tem inclusive uma teologia própria, né? Se chama apologia apofática, se alguém tiver interesse em... Que lida com essa impossibilidade de compreendermos Deus. Você veja, já no começo, com Moisés, nos 10 mandamentos, já tem um que diz: não usar o nome de Deus em vão. Ele está falando disso, dessa nossa incapacidade. E na codificação, quando os espíritos chegam para Kardec, e Kardec pergunta o que é Deus, a espiritualidade vinha dizendo para ele: olha, vocês não têm vocabulário, vocês não têm capacidade de compreender o que seja Deus. Então, sabe, aí ele começa a dar algumas referências, mas não chega na essência, né? Inteligência suprema, amor, tal, mas não vai. Então, eu entendo que talvez um conceito interessante para nos referirmos a Deus seja o conceito de perfeição. Porque o conceito de perfeição, ele é um conceito absoluto. Ele não é um conceito, ninguém é mais perfeito que o outro, não é? Perfeito é perfeito, acabou, é completo. Então, se compreendermos Deus como um ser perfeito, que certamente ainda é um entendimento infinitamente menor, mas vamos lá, um ser perfeito, então, ele vai criar uma obra com que característica? Perfeição. Então, essa é a base para começar a fé raciocinada.
Se Deus é perfeito e Ele constrói uma obra, o universo, essa obra, ela é o quê? Perfeita. Quais são os elementos do universo? Inteligência e matéria. Deus, inteligência e matéria. Está na Gênesis, que é o livro que vem depois. Né? Somos nós e as coisas não vivas, pelo universo todo. Então Kardec nos chama para essa fé raciocinada. E nós raciocinamos nisso. Como que eu posso conceber uma ordem criada por Deus em que uma pessoa é condenada a uma pena eterna? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. O livro Céu e Inferno, ele tem o início dele são fundamentos, mas a grande parte são exemplos. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Uma criança nasce numa família terrível. Uma família terrível. Pobre, miserável, violenta, desestruturada, e essa criança é abusada, agredida e cresce aí. Cresce aí. Se torna uma pessoa violenta, porque ela precisa para sobreviver. Se torna uma pessoa agressiva por resposta natural, instintiva. Comete um erro e vai ser condenada ao inferno eternamente. Imagina se eu consigo conceber Deus aí. Então uma criança nasce num lugar terrível, ela sofre todo tipo de violência, se torna uma pessoa violenta, comete um erro e ainda vai para o inferno eternamente. Aonde que está Deus? Aí naquele mesmo dia nasceu uma outra criança, numa família maravilhosa, amorosa, que recebeu todos os fundamentos, e ela vai ser super bem criada, amada e vai para o céu. Dá para conceber Deus aí? Não. Então aí, nessa constituição da doutrina espírita, que vem atender a essa necessidade dessa humanidade já evoluída, 1.800 anos depois do nascimento de Cristo, né? 1.800 anos depois de Jesus, né? Que já tem uma vida moderna, contemporânea, uma vida muito parecida com a nossa, século XIX, né? Cidades grandes, vida urbana, pessoas trabalhando nas fábricas, no comércio, enfim, né? Ciência desenvolvida, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial acontecendo. Então, quer dizer, era uma humanidade já amadurecida, exatamente, que já não aceitava mais essas incoerências. É a hora que a espiritualidade fala, agora vem o Consolador. Agora é a hora. Então, vem a doutrina espírita, que vem trazer um aprofundamento do que já estava no Evangelho. Um aprofundamento das coisas que Jesus deixou escrito. Né? E não vem trazer coisas novas, mesmo a ideia de reencarnação, que talvez seja o que mais diferencia o espiritismo das outras religiões de matriz cristã, ela de novidade não tem nada. Sabe, Buda, 600 anos antes de Cristo, falava de reencarnação citando os antigos, os Vedas muito, muito antigos. Né? Então a ideia de reencarnação está entre nós há muito tempo. E é retomada lá. Então, quando nós vamos falar das noções espíritas de céu e inferno, né, nós vamos nos fundamentar em duas passagens do Evangelho. Né? Poderíamos pegar mais da codificação, mas eu acho que é interessante nós pegarmos duas passagens do Evangelho, uma de Mateus e uma de João. E se a gente juntar essas duas passagens, a gente consegue ter uma leitura muito interessante, muito coerente. Primeiro, Mateus 6, que está lá no Sermão da Montanha, que inclusive, gente, pelo amor de Deus, leiam o Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7, não sei se 8, 5, 6 e 7, Sermão da Montanha está tudo ali. Está tudo ali. Se nós conseguirmos aquilo ali que está no Sermão da Montanha,
Nós estamos fora do inferno e a caminho do céu. Com certeza. Então nós vamos pegar uma pequena frase de Jesus, onde ele diz assim: aonde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Jesus vinha falando das questões materiais, que não se devia se apegar tanto ao ouro, à roupa, ao que vai comer e tal. Uma fala bem poética, bem bonita, né? Compara com os pássaros, com as plantas, com as flores. E diz isso: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? E em João, tem uma passagem que nos ajuda a entender isso aqui, que diz: na casa do meu pai há muitas moradas, que é o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então vamos colocar esses dois, não é nem versículos, essas duas passagenzinhas para conversar. Existe uma relação entre elas? Existe uma relação profunda, e é justamente o que vai explicar isso. Aonde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Aonde estiver o que eu sinto, é aí que eu estou. Perceba? Se eu sinto, se eu vibro no mal, é no mal que eu estou. Independente de eu estar encarnado ou desencarnado. Se eu vibro num desequilíbrio X, é ali que eu me coloco. Se o meu tesouro é o consumo, é naquele nível que eu estou. Se o meu tesouro é um vício, é ali que eu estou. Percebe? Se o meu tesouro é a minha arrogância, me colocando, me sobrepondo às pessoas, é ali que eu estou. E vai por aí afora, e solta a imaginação, nos vícios, nos desequilíbrios. Então, quando Jesus fala que na casa de meu pai tem muitas moradas, nós podemos interpretar no universo todo, que é uma interpretação correta. Então você tem planetas, galáxias infinitas, com aqueles números que a gente não consegue entender, que são bilhões, bilhões, trilhões. A gente só consegue saber que nós somos um pinguinho de água no oceano, né? O planeta Terra. É uma compreensão interessante, real, que fala dos mundos diversos, habitados, todos os planetas habitados de alguma forma, em que a progressão vai se dando conforme o espírito vai evoluindo. Mas também, né, e aí a codificação que nos traz isso, que fala dos mundos habitados vinculados ao planeta, que nós podemos relacionar com céu e inferno. E aqui já começamos a colocar aspas. Tá? Então, o que são esses outros mundos? Né? O que são essas outras casas? Né? Essas outras moradas? Moradas de quem? Moradas nossas. Assim como eu tenho na evolução espiritual no planeta Terra, que é um planeta que está na 2ª série, né? Nós saímos até Moisés, nós éramos primitivo, e nós estamos no período de expiações e prova. Nós estamos terminando a 2ª série para passar para a 3ª, que é o mundo de regeneração, né? Nesse mundo nós temos uma quantidade, uma diversidade muito grande de espíritos, né? Que é uma característica nossa, vai ser um pouco menos na dimensão que se apresenta mais adiante. Então nós temos espíritos extremamente violentos, extremamente desequilibrados, extremamente maus, que têm uma doutrina no mal, né? E nós vemos isso acontecendo aí o tempo todo, né? E temos espíritos extremamente elevados. Então nós temos uma diversidade muito grande, sabe? Entre pessoas com todos os tipos de características que nos faz humanos, né? Nessa hierarquia. Então é uma hierarquia infinita.
Repito, desde uma pessoa que se porta como um demônio não existe, repito, mas se porta como se fosse, até uma pessoa que se porta como um anjo, que também não existe, com asa, com aquelas coisas. Então, para essas categorias todas, nós temos no mundo espiritual, porque nós estamos falando aqui do mundo espiritual também, nós temos no mundo espiritual espaços específicos. Tá? Então vamos pegar o clássico, nosso lar. Né? Então o nosso lar, que a maioria de nós conhece, é famosa do movimento espírita, é uma cidade espiritual vinculada ao Rio de Janeiro, que está ali por cima do Rio de Janeiro. Tem características medianas superiores. Né? Onde ali nós já temos espíritos depurados, já temos bons espíritos, já temos organizações de trabalho, de acolhimento, nós já temos ali uma vida cotidiana muito aprazível, né? Com atividades culturais, com atividades recreativas, de teor muito elevado, de música, de poesia, de beleza, de arte, né? E certamente outros mundos superiores. Lembrem de André Luiz, para visitar a sua mãe, que vivia em um outro espaço, ainda vinculado ao planeta Terra, mas muito superior ao nosso lar. André Luiz desdobra, né? Ele deixa uma parte do perispírito mais grosseira e vai com uma parte do perispírito mais elevada visitar a sua mãe, em mundos ainda superiores. Né? Haroldo Dutra fala de Emmanuel estudando em esferas superiores, se sentindo um aluno novato, estudando o Evangelho, Emmanuel, estudando o Evangelho em ambientes superiores, se sentindo ainda um aprendiz, um novato. Então a gente não tem ideia do quanto, isso tudo vinculado ao planeta, vinculado à Terra. Tá? Então isso seria o céu. Né? Seria o céu, seria essa abstração do que seria o céu. E depois nós descemos, né? Ainda pegando essa obra, nosso lar, já que começamos, nós temos a figura do umbral. O que é umbral? Umbral é essa porta aqui, isso aqui é umbral. Né? Isso é um umbral. Umbral é a passagem, é o portal. Umbral, então, é uma região de passagem, aonde você está, onde você vai imediatamente depois de desencarnar e dali você segue. É como se você estivesse passando. Né? Então, no nosso lar aparece essa abstração do que seria o umbral, é um lugar mais complicado, é um lugar mais difícil, é um lugar onde os espíritos têm limitações de ordem material, né? É um lugar talvez mais parecido com regiões violentas, regiões muito pobres, né? Muito miseráveis do planeta Terra, está muito ali caracterizado, né? Então seria uma expressão desses espíritos vinculado a essa condição, Você veja que André Luiz era médico, tinha uma vida, né, normal, entre aspas, e ainda passou 8 anos no umbral por conta de questões próprias, de conduta, de pensamento, de postura. Né? Bom, e aí a gente desce mais, aí começa a complicar. Porque aonde que os espíritos extremamente violentos se reúnem? Nas regiões mais baixas. E quando a gente fala baixa, a gente tenta fazer uma relação com o planeta mesmo, para dentro do planeta. Né? Que são as regiões trevosas. Que são regiões mais complicadas que as regiões umbralinas, que poderia ser considerada verdadeiramente um inferno. E as pessoas vão para lá por sintonia. Então, uma pessoa que é ligada à pedofilia, que é
adoecida no campo da pedofilia. Quando essa pessoa desencarna, ela vai para onde? Ela vai para o local equivalente. Porque ninguém vira santo quando morre. Não tem salto, não tem, sabe? É a mesma pessoa, só que real, né? Sem as máscaras sociais. Então, ela vai para regiões mais difíceis por sintonia. Por sintonia. E aí a obra de André Luiz está repleta dessas experiências, né? Onde vai nos mostrando regiões baixas muito violentas, sabe? Como se fossem estruturas medievais, como se fossem estruturas militares muito antigas, com uma hierarquia muito forte, com muita violência, com muitos favores, com muitos quebra-galhos, com muitos problemas. Mas um lugar basicamente violento, agressivo e de profundo desequilíbrio. Então, a gradação de desequilíbrio nossa se espelha na espiritualidade. Tá? Então é isso. Então nós podemos, já caminhando para o encerramento, nós podemos considerar que a nossa noção de céu e inferno é simplesmente nós entendermos isso como uma faixa vibratória. Uma faixa vibratória. Aonde que eu estou vibrando? Aonde que eu vibro no meu dia a dia, no meu cotidiano, nas minhas relações, na minha relação comigo, sabe, em tudo. Aonde que eu me coloco aí? Aonde está o meu coração? Aonde estiver o meu coração, eu vou estar. Qual é o nosso tesouro? Para que a gente levanta de manhã cedo? Sabe? Para quê? Para trabalhar muito, para comprar bugiganga? Eu sempre repito isso. A nossa vida é essa? A gente vai viver para isso mesmo, jura? Para trabalhar igual louco, para comprar bugiganga? Esse vai ser o nosso objetivo de vida? É para isso que a gente veio encarnar? Para se arrebentar estudando, para acabar trabalhando, sabe? Para comprometer, nada contra o trabalho, mas pelo contrário. Trabalho, estudo, importantíssimo. Mas vai ser para isso? Trabalhar como louco para comprar bugiganga, sabe? Para ter coisas. É para isso que a gente vai existir? Então, assim, oportunidade fantástica de mais uma reencarnação. Aonde nós estamos nessa faixa? Se nós desencarnássemos hoje, para onde nós iríamos? De verdade. Um bom questionamento para a semana. Se eu desencarnasse agora, saísse aqui e fosse atropelado ali, para onde é que eu iria? Onde que está o meu tesouro? Onde que está o meu foco? Está em mim, nas pessoas, no Evangelho, nas coisas maiores da vida? E aqui não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade. Ou está nas coisas rasteiras? Então, Jesus nos convida a isso, gente, para encerrar. Jesus vem pessoalmente trazer o seu Evangelho para nos ensinar esse caminhar. Ele vem pessoalmente, nos entrega a boa nova, que chega às nossas mãos agora e ainda aprofundada pela doutrina espírita, nos ensinando caminhos, nos ensinando a escapar, a crescer, a termos mais felicidades, né? Então vamos olhar o Evangelho com mais assertividade, vamos nos aproximar mais e vamos prestar atenção na nossa conduta, porque de boa intenção, esse camarada aqui está cheio, né? De boa intenção o inferno está cheio. Conduta, fato, concreto. O que eu estou fazendo na minha vida de verdade? Boa intenção não vale nada se ela não se efetivar. A não ser que eu não possa. Mas o que eu não posso de verdade? Sabe, nós temos que mexer nas nossas vidas. Sabe, mexer nas nossas condutas. Eu tenho que reconhecer em mim as questões menores que precisam ser trabalhadas. Eu tenho que me reconhecer egoísta. Eu tenho que reconhecer os desequilíbrios que existem em mim. Porque senão eu vou ficar fazendo de conta, igual na internet, que eu sou isso ou que eu sou aquilo. Sabe? E quando eu desencarnar, vou ter uma surpresa. Porque não tem engano. Então vamos nos aceitar e nos trabalhar e trabalhar em conjunto. Nós temos a doutrina espírita que nos convida a uma ação, assim como todas as outras religiões, né?
Então vamos exercitar o amor que Jesus nos ensinou. Boa noite, obrigado, uma boa semana a todos e a todas.